Olá, amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Os pais devem impor educação religiosa aos filhos? É uma pergunta que muitos se fazem. Se os pais impondo a educação religiosa aos filhos, se eles realmente se tornam pessoas melhores. Vamos conversar sobre isso agora. A religião e a ética na educação dos filhos. Segundo estudos realizados nos Estados Unidos, os filhos de pais não religiosos têm valores éticos mais fortes. Segundo o estudo, quando esses adolescentes tornam-se adultos, eles tendem a apoiar a igualdade feminina e o direito dos gays, ser menos racistas, menos autoritários e, em média, mais tolerantes que os religiosos. Então, segundo esses estudos, a não religiosidade dos pais fazem com que os filhos sejam mais tolerantes. Eles não têm aquela tendência de julgar os outros. Segundo outro estudo, filhos de pais religiosos são menos generosos e punem mais. Ou seja, segundo esses estudos, filhos de pais religiosos, eles tendem a ser menos generosos e mais punitivos. Eles acreditam na punição. A conclusão evidencia que não existe relação direta entre religiosidade e valores éticos e morais. Ou seja, não existe relação direta entre uma pessoa religiosa e seus valores éticos e morais. Nós temos visto muito isso por aí. Pessoas religiosas que seguem o Evangelho de Cristo, mas são intolerantes, são punitivistas e até mesmo defendem a violência contra outras pessoas e contra pessoas de outras religiões. O interessante é que filhos de pais não religiosos costumam procurar a religião fora de casa. Isso é muito comum, até porque pais não religiosos são mais tolerantes e permitem a seus filhos escolher entre ter ou não ter religião. Então isso é muito comum acontecer. Filhos de pais religiosos e até mesmo filhos de pais ateus, eles acabam procurando uma religião. Até porque os pais não religiosos e os pais ateus, eles não interferem nas escolhas dos filhos. Então eles permitem, eles não têm qualquer objeção para que eles tenham alguma religião. No entanto, cresce no mundo a tendência de filhos de pais religiosos se tornarem ateus. Então, diversas pesquisas, diversos estudos apontam que está crescendo no mundo filhos de pais religiosos que estão se tornando ateus. Em São Paulo, esses filhos de religiosos que se tornam ateus estão em maior proporção do que a soma de católicos e protestantes. Este é um exemplo do que está ocorrendo. Agora vejamos o meu exemplo pessoal. Mesmo sendo espiritualista e espírita simpatizante, criei meus filhos sem lhes ensinar religião, mas deixando claro que eu acredito em Deus. Minha intenção era de que eles, quando crescessem, escolhessem a sua própria religião. Então, eu sendo um espiritualista e um espírita simpatizante, já que não pratico o espiritismo, então eu deixei que meus filhos escolhessem entre ter uma religião ou não ter, e escolherem entre qualquer religião que eles quisessem.
Mas deixei bem claro que eu acredito em Deus, mas não lhes impus essa crença. Jamais impus minhas crenças a eles. No entanto, os ensinei a terem valores éticos, como a honestidade, a não ter preconceitos, a serem tolerantes, respeitar as pessoas, a não maltratar ninguém, a seguir as leis e amarem a natureza e os animais. Nunca lhes faltou contato físico, como abraços e demonstração de afeto. Também sempre evitei qualquer tipo de agressão física e psicológica. Então, eu nunca impus a eles as minhas crenças, mas eu lhes ensinei, na medida do possível, a honestidade, a seriedade, a não maltratar ninguém, a ser tolerante, a não ter preconceito, amar a natureza e amar os animais. Pois eu acredito que quem ama os animais dificilmente se torna uma pessoa ruim. Sempre que possível, eu os levava para viajar e ter contato com a natureza. Sempre tive cães, os ensinando a gostar deles e não os maltratar. Então, sempre que eu pude, eu levei meus filhos para viajar e ter contato com a natureza. Aqui mesmo na minha cidade tem um grande rio, o Rio Tocantins. Eu sempre os levava para nadar no rio. Aliás, eles aprenderam a nadar no rio. Eu os ensinei a nadar no rio. Então, eu lhes ensinei a ter contato com a natureza e, principalmente, a amar os animais. Também eu os ensinei a serem tolerantes, a não ter nenhum tipo de preconceito. Também lhes ensinei os ensinamentos básicos da vida, como saber cozinhar, saber nadar e ter conhecimento de defesa pessoal e artes marciais. Então, eu lhes ensinei as coisas básicas: cozinhar, para não depender de ninguém para fazer sua comida, nadar, para que esse aprendizado salve a sua vida no caso de necessidade, e ensinei também artes marciais, a defesa pessoal, não para agredir os outros, que eles nunca agrediram, mas para não serem agredidos e aprenderem a se defender. O interessante é que todos os três foram levados para igrejas evangélicas por suas namoradas. Não fiz qualquer objeção, pois eles tinham toda a liberdade para escolher seu caminho espiritual. Muito interessante que, quando eles cresceram, se tornaram adolescentes, eles foram levados à igreja evangélica por suas namoradas. Todos os três, muito interessante. E eles se tornaram evangélicos e eu não fiz qualquer objeção. Muito pelo contrário, eu os apoiei. Como espiritualista, sei que todos têm seu próprio caminho para a espiritualidade e que nenhum caminho é melhor que o outro. Os espiritualistas sabem disso, que não existe um caminho melhor que o outro. Existe um caminho para cada pessoa. Cada pessoa tem o seu próprio caminho e o seu próprio caminhar, né? A sua própria forma de chegar à espiritualidade. Nenhum é melhor do que o outro. Todos os meus 3 filhos escolheram ser evangélicos, mas todos eles são tolerantes, não têm preconceitos de cor, religião, classe social ou opção sexual. Eles são evangélicos, acreditam no Evangelho e, talvez por isso mesmo, eles são tolerantes, eles não têm preconceito contra nenhum tipo de pessoas. Eles aceitam todos como elas são, dentro e fora da sua religião. Eles são honestos, trabalhadores e bons filhos. Um já foi para o mundo espiritual durante a epidemia de Covid, e os outros 2 trabalham e têm suas próprias famílias, tratando seus filhos como foram tratados, com amor e carinho.
Então, os meus 3 filhos, como já disse, se tornaram evangélicos. Um já foi para o mundo espiritual durante a epidemia de Covid. E os outros 2 são trabalhadores e cuidam das suas famílias. Graças a Deus, estão sendo bem-sucedidos profissional e pessoalmente. Hoje eu acredito que acertei em sua educação. Não interfiro em suas crenças, mas sempre que posso, lhes dou instruções a respeito da espiritualidade. Então eu acredito que acertei, eu tomei o caminho correto. Mas sempre que eu posso, eu lhes dou algumas lições de espiritualidade. Eu digo aos meus filhos que eles não precisam acreditar na espiritualidade, mas precisam ter este conhecimento, pois se o mundo espiritual não for como eles pensam, estarão preparados para ele quando chegarem lá. Então eu ensino meus filhos, mesmo eles não acreditando. Por quê? Porque o conhecimento espiritual, ele é necessário. Eu digo a eles, você pode estar correto, a sua religião pode estar correta. Mas e se não estiver? Se não estiver, você já tem esse conhecimento e saberá como agir quando você for para o mundo espiritual. E isso é muito importante, pois ajuda muito na readaptação no mundo espiritual. Portanto, proporcionar conhecimento espiritual sempre será útil, mesmo que a pessoa não acredite. Então, quando você passa um conhecimento espiritual, você não deve se preocupar se ela acredita ou não. Aquele conhecimento foi passado e um dia lhe será útil. Na espiritualidade, o conhecimento é mais importante que a crença, pois a realidade sempre se impõe, e tendo conhecimento, as pessoas sempre estarão preparadas para a realidade e saberão como agir, pois a realidade não dá a mínima para as nossas crenças. Ou seja, você ter o conhecimento espiritual é mais importante do que você acreditar neles. Por quê? Porque um dia a realidade vai se impor. A realidade sempre se impõe. E quando chegar esse dia, você vai estar preparado, seja ela qual for. E nós devemos ter em mente que a realidade está se lixando para nossas crenças. Ela é o que é e ponto final. Não há problema algum em ensinar religião aos filhos, desde que não seja uma imposição, pois isso costuma ter um efeito contrário. Então não tem problema nenhum você ensinar uma religião para os seus filhos. Até porque, se não for o caminho, esta religião, o seu caminho espiritual, ele de uma forma ou de outra, ele seguirá por outro caminho. Agora, o que você nunca deve fazer é impor, porque isso costuma ter um efeito contrário. As crianças e os jovens têm uma tendência muito grande a se rebelar. Então, se você você impõe alguma coisa, como a religião, então você pode obter um resultado muito ao contrário. Nós temos visto isso muitas vezes na família, até mesmo de líderes religiosos, que muitas vezes os filhos escolhem outra religião, ou não acreditam em nada, ou pior ainda, partem para atos e ações reprováveis. A religião por si mesma não garante que os filhos serão pessoas boas e éticas. A religião, por si só, ela não garante que as pessoas sejam boas e éticas. Há pessoas cristãs, mas que agem exatamente o contrário dos ensinamentos de Cristo. Isto prova que a religião por si não torna uma pessoa melhor ou pior. Na descrição do vídeo, eu coloco o link para os estudos mencionados nesta matéria. Então, ficamos por aqui.
Agradeço a todos vocês a participação no canal. Peço a Deus que nos ilumine, nos abençoe, que abra os nossos caminhos e nos dê paz, saúde, prosperidade, amor e equilíbrio. E até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Um grande abraço. Tchau, amigos.